Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast aqui do CRORS. E no episódio de hoje vamos falar sobre a relação entre a harmonização orofacial e a ortodontia. E para conversar com a gente, recebemos aqui hoje no Papo de Dentista as integrantes da comissão de ROF aqui do CRORS. A doutora Catherine Tapia e a doutora Jamile Abela. Abela, né, doutora? Abela. Abela, perdão. Muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos o convite, né, Jamile? É um prazer estar aqui no CRO. Prazer é nosso. Então, para a gente começar o nosso papo de dentista, né, doutoras, vamos começar pelo começo, né? Vamos tentar entender qual é a relação da ROF com a ortodontia. Então, vou falar por mim, depois eu vou deixar a Jamile, que é ortodontista, falar. Mas tem muita relação, né? A gente sabe que quando a gente corrige a arcada dentária do paciente, a gente vai devolver para ele aquele sorriso harmônico, mas muitas vezes a gente precisa envolver a moldura desse sorriso, que daí são complementos, o lábio, o nariz, o mento. Às vezes o paciente até tem indicação, muitas vezes cirúrgicas, né, de fazer uma cirurgia ortognática e aquele paciente não quer passar por esse procedimento, ou por ser adulto, ou ter medo, né, de uma internação hospitalar, de um pós-operatório, e a gente consegue muitas vezes compensar algumas coisas através da harmonização orofacial, ou ainda até pós-cirúrgico também, né, melhorar a estética visual dos tecidos moles no nosso paciente. Cada vez mais a odontologia está interligada, né, tanto a harmonização com a ortodontia. Eu, como ortodontista, sei bem disso. Eu acho que todos os harmonizadores deveriam ter ortodontia no seu currículo, em função de que não adianta só a gente preencher e devolver, alguns detalhes que precisa no paciente e não corrigir um sorriso, não fazer, a correta correção. Hoje em dia, o Invisalign, a gente consegue corrigir de uma forma muito rápida e tranquila. Existe pacientes que às vezes têm uma deficiência do mento e aí precisa ser corrigido esse dente, não é somente preencher esse mento, né, a gente precisa corrigir esse sorriso para que ele fique mais harmônico e bonito, porque a odontologia cada vez tem se expandido mais nessa área estética e não existe mais ortodontia sem harmonização facial. A gente precisa estar tudo ligado, tudo integrado para que aconteça a harmonia da face e o paciente saia feliz, se olhando, se gostando, se curtindo, né? Isso é a importância da harmonização com a odontologia. Perfeito. Doutora, quais são os benefícios, né, para esse paciente que ele pode ter esse complemento tanto da ROF quanto da ortodontia? Às vezes num sorriso gengival, né, a gente tem um sorriso gengival que aparece a gengiva, a exposição, ele não está contente com isso, então a gente consegue fazer a correção com a ortodontia, fazendo o preenchimento desse lábio, ou até mesmo a toxina que vai relaxar essa musculatura e deixar esse sorriso muito mais harmônico e adequado para ele, porque às vezes a ortodontia, o paciente coloca o aparelho e aí tem aquele volume, e quando remove ele se sente frustrado porque já não tem mais aquele volume, e a gente precisa recompor isso, devolvendo com ácido hialurônico. E lembrando que a harmonização é tudo materiais temporários, são materiais que vão deixar o paciente satisfeito por um período, um tempo, e ele pode corrigir, eu gostaria de um pouquinho mais de volume, então a gente consegue adequar, às vezes eu tenho uma simetria no lábio, eu consigo corrigir essa simetria, né, um arco do cupido que não está bem formado, a gente consegue fazer tudo isso, assim como eu falei antes também do mento. Né, o paciente retrognato ele não tem, a mandíbula é mais para trás, né, então ele precisa colocar essa mandíbula no lugar, na posição correta, uma mordida aberta, deixa um rosto mais alongado, então tudo isso vai interligar na ortodontia com a harmonização. E a Doutora? simetria também, né, eu acho que algo muito importante que os ortodontistas têm, mas quem faz a especialização em ROF também tem esse contato, que é a análise cefalométrica do paciente. Então, a gente trabalha com medidas também. Por mais que o tecido mole a gente não consiga mensurar tantos milímetros, né, vai ganhar o paciente quando faz um preenchimento, quando a gente trabalha com simetria e números, a gente consegue devolver isso para o paciente. Porque existe, sim, né, a proporção áurea. A gente sabe disso. Quando a gente olha uma pessoa, a gente acha ela bonita por uma questão de proporção áurea. Quando o paciente ele não está com essa simetria ideal, vamos dizer assim, tem alguma coisa naquele paciente que não é bonito, e às vezes um refinamento, um detalhe, a gente consegue devolver essa harmonia para o rosto do paciente. Também se trabalha muito com luz e sombra, né? Então, às vezes o paciente tem uma olheira, mas é porque falta algum detalhe,
né? Ou é um respirador bucal. Então, a gente consegue trabalhar as duas áreas juntas, devolvendo essa harmonia para o paciente, mudando muitas vezes até onde reflete a luz. E o paciente passa a gostar de se olhar no espelho em vários ângulos, né? Tem pessoas que não tiram foto de lado porque não gostam de alguma coisa no seu rosto. E às vezes são pequenos detalhes que a gente consegue fazer com que essa pessoa, né, mude a sua autoestima total. Resolva o problema dela, né? Resolva o problema dela, né? Não só com os dentes, mas envolvendo a face como um todo, né? Sim, deixa só para eu entender um pouquinho também. O paciente está fazendo, né, o tratamento ortodôntico e é o profissional que pode identificar para ele que ele pode, por meio da ROF, complementar aquele tratamento que a ortodontia não consegue, ou o próprio paciente pode falar, eu quero isso, então eu vou procurar a ROF por meio, né, por conta, ou o próprio profissional já pode encaminhar, falar assim, não, vamos trabalhar juntos com a ROF para chegar no resultado que o paciente Das duas gostaria. formas, né? O paciente pode escolher isso e cabe a nós, profissionais, orientar esse paciente e dizer para ele que às vezes não é somente o preenchimento do lábio, que ele precisa corrigir esse sorriso, né? Tem uma curvatura específica, a gente tem que mostrar, é nosso papel mostrar para o paciente qual o problema, qual a deficiência que ele tem, a mordida cruzada, por que que ele tem um desvio daquela linha média. Então, a gente precisa corrigir, como a doutora falou, as proporções, a gente precisa mostrar, evidenciar isso para o paciente, para que o paciente entenda o problema dele, para mais tarde ele não vir dizer por que que o dentista, a minha doutora não disse qual o problema que eu tinha, que só resolveu o problema. Está acontecendo em muitos casos das desarmonização, as pessoas estão tirando o ácido hialurônico da face. E isso é muito importante. A paciente tem que estar em conjunto com o profissional que está atuando. E tem que sempre ter o cuidado das questões das sombras, essas questões de nada de ter excesso, e deixar o paciente mais bonito, não excessivo, com volumes excessivos, né? E nem sempre que o paciente quer é o que ele precisa. Então, cabe a nós profissionais devolver da forma correta e explicar isso para ele, que o volume, que as proporções vão voltando gradativamente, assim como uma correção na ortodontia. O dente não se move de uma hora para outra. Ele exige um tempo, né, um tratamento. E esse tratamento também acontece na face. E que tudo requer manutenção, né? Isso é super importante. Até na orto, né? A gente pede para os pacientes usar a contenção, né? Para o dente ficar naquela posição, porque ele tem memória. Então, pode ser que volte e tu precise recorrer a um novo tratamento ortodôntico. Na harmonização também. O paciente precisa entender que aquilo vai ter uma manutenção. Aquele resultado lindo que ele tem hoje, daqui 1 ano, 2, daqui um período, enfim, né? A gente tem a biologia, os materiais, eles têm uma durabilidade, mas a resposta biológica do paciente é diferente desses materiais. Em mim, a durabilidade do ácido pode ser uma, em ti outra, na Jamile outra, então isso é muito variável, né? Depende da marca, né, do material, mas da biologia do paciente também. Então, tudo requer uma manutenção. E em relação ao paciente querer o tratamento, isso é uma constante, né, nos consultórios, mas eu sempre falo para todos os profissionais, para os meus alunos também, que nós somos dentistas, a gente não pode se esquecer disso. O meu paciente veio fazer toxina e quer preencher o lábio e visar só aquele valor financeiro, a gente tem que olhar os dentes desse paciente também e ver se cabe nele fazer só esse procedimento ou se ele precisa, sim, de uma correção ortodôntica, ou ainda até de uma prótese, de um implante, algum dente que está faltando, alguma desarmonia na arcada dentária, que isso é muito importante, né? Nós somos cirurgiões dentistas para isso também, para avaliar os dentes do paciente e a face como um todo, né? Devolver a harmonia do sorriso E a função, né? E a função, porque as pessoas às vezes se esquecem, né? Eu vejo muitos recém-formados escolhendo fazer harmonização orofacial visando, assim, só a estética. E eu penso, gente, é muito mais do que isso. É os dentes também. Se o paciente tem uma infecção no dente, ele não pode fazer nenhum procedimento dentário. O procedimento não vai funcionar. Então, ele precisa ter essa sensibilidade de entender que é um complemento. A gente nunca vai deixar de ser dentista. Posso optar por não tratar mais dentes? Sim, posso, é uma opção. Mas eu vou examinar o meu paciente e vou encaminhar para um profissional que eu acho adequado para fazer aquele tratamento. Como é o meu caso, eu não faço ortodontia, mas eu avalio meu paciente, eu sei que ele tem, né, uma disfunção, eu sei fazer a classificação desse paciente e encaminho para um colega realizar esse tratamento, assim como eu recebo de outros ortodontistas para finalizar os casos deles.
Então é uma troca, a gente não precisa saber tudo, mas precisa saber identificar. É um complemento, né, É um doutora? complemento. Isso. Vocês tinham comentado sobre a cirurgia ortognática, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, dessa relação da cirurgia, como que a ROF ela pode vir ajudar na cirurgia ortognática? Às vezes, quando a gente faz uma cirurgia ortognática, a gente corrige uma classe 2, uma classe 3, porque é aquele paciente que tem o queixo mais elevado, mais para frente. Então, esse mento elevado, acaba deixando o formato do rosto mais comprido do paciente, né? Ou até mais achatado. Então, depende muito da classe que ele se encontra. Então, isso a gente pode recompor com ácido hialurônico, vamos devolver uma mandíbula para refinar esse paciente que após a ortognática, tu consegue botar em posição os dentes, mas depois a face precisa de leves retoques e detalhes que a harmonização faz isso, a harmonia é isso, né, devolver leves, retoques, ou luz, sombra, onde tá faltando o paciente precisa, porque às vezes nem tudo teve a moda da mandíbula, que era em excesso e hoje caiu isso e tá tudo um tom mais natural, e que bom que isso é um consenso mundial, que as pessoas estão ficando mais naturais, bonitas, como elas são, reduziram as bases e tudo o resto que compõe uma face, né, Só tipo eu lembro, doutora, só para fazer um parênteses, que nem nos outros podcasts que a gente conversou sobre ROF, a própria presidente da comissão, a gente falava sobre isso, né, que a ROF, ela hoje ela tá muito na questão de ressaltar, realçar a beleza natural do paciente, né. isso é importantíssimo, porque o paciente às vezes chega com uma foto e quer: "Eu quero ficar assim", e nem sempre é possível. O teu formato do teu rosto não é assim, né, a gente precisa, de repente, realçar outros pontos. Às vezes eles chegam com uma queixa: "Ai, eu tá com bigode chinês aparente", então a gente tem que colocar pra ela: "Será que não é um pouquinho de malar que tá faltando?", né. Então, assim, não precisa preencher, pra não deixar volume na frente, não ficar um aspecto feio, pesado. O é tão falado do bico de pato, né. Então, assim, às vezes o problema é no dente do paciente, não é no preenchimento, sabe. Tem, um overjet ali daqueles incisivos, precisa corrigir. E a ortodontia hoje está tão prática, a gente tem hoje os invisíveis, né. Então toda essa ortodontia resolve o caso em 2, 3 semanas, às vezes em 6 meses a gente consegue devolver esse sorriso e resolve o problema do paciente. E a gente tem que, quando fala cirurgia ortognática, lembrar que é um procedimento invasivo, né. Então o paciente ele vai ficar um período, longe das suas atividades de rotina, nem tudo se corrige com a cirurgia ortognática, boa parte sim, mas precisa de um preparo do ortodontista, faz a cirurgia, depois que passa todo esse período, a gente vê o que precisa fazer no rosto do paciente, que muitas vezes não é só o tecido duro, que é o que se trabalha, né, na cirurgia ortognática, mas também o tecido mole, a gente precisa fazer alguns refinamentos. Às vezes o paciente fica com um pouco de flacidez pós-cirurgia, e a gente precisa trabalhar essa flacidez, devolver o tônus muscular, ou corrigir, por exemplo, pacientes que têm lábio leporino, a gente devolver essa harmonia no lábio, no nariz do paciente. Então, tudo isso a gente faz pós esse procedimento cirúrgico. Eu já fiz alguns casos, né, de pacientes que fizeram cirurgia ortognática e fizeram essa finalização comigo, e é muito legal ver, o paciente se reconhecer novamente no espelho, porque a pessoa nem sabia que ela precisava daquilo ou que tinha como melhorar, né. Já recebi pacientes que não sabiam nem que tinha como melhorar, achava que o caso nem tinha solução, e é muito legal a gente conseguir proporcionar isso para o paciente. Porque se tem um mito muito grande que a ROF, é só estética. Não, a ROF também trabalha a saúde mental do paciente. Também trabalha a função e muitas outras questões abrangentes. Na verdade, se todas as especialidades entenderem isso, elas iam ver que a ROF complementa muitas delas, prótese, implanto, cirurgia, orto. Então, é um complemento. É mais um aliado da É na odontologia, né? E que com certeza é a área do cirurgião dentista, né? As pessoas me perguntam: mas é a área do cirurgião dentista, os cirurgiões dentistas mais antigos, mais conservadores? Eu digo, sempre foi, gente. Face e pescoço é a nossa área. Ninguém tem um conhecimento anatômico tão grande como nós cirurgiões dentistas dessa área para trabalhar com segurança, para proporcionar conforto para o paciente e entender principalmente essas medidas, né, de proporção, de simetria. Os pacientes atendidos por dentistas são completamente diferentes de atendidos por outras áreas, porque a nossa visão, a nossa percepção
é muito mais detalhada. Cuidado com o mínimo, né? O dentista tem isso, ele tem um olhar mais apurado. O mínimo é assim, é detalhe. Milímetros, com detalhes que faz a diferença, né, no rosto dos pacientes. Doutora, vocês estavam falando a respeito justamente dessa questão, se a ROF é a área de atuação do cirurgião dentista. Então, para a gente, né, para o pessoal que está nos assistindo em casa, que se tem alguma dúvida, vamos relembrar para o pessoal qual é a parte, né, da face ali que a ROF atua e pode atuar, né, de acordo com a resolução do CFO. Então, assim, da inserção do couro cabeludo, então, o cabelo, ele não faz parte da área do cirurgião dentista, a ocioide e do tragus, que é a orelha, para frente. Então, essa é a nossa área de atuação. Dentro dessa área, a gente pode fazer os mais diversos procedimentos, né? E hoje em dia a gente tem a ROF cirúrgica também, que é um complemento da harmonização, seja tratando a pele propriamente dita, né? Músculo, enfim. Mas hoje em dia a área da harmonização é muito abrangente, apesar de ser esse pequeno espaço, muitas coisas a gente pode fazer enquanto cirurgiões dentistas. Perfeito. Doutora, a senhora gostaria de complementar alguma coisa? É interessante porque a gente às vezes deixa esse paciente de ir para uma cirurgia, de ficar em casa. Então, são procedimentos minimamente invasivos, né? Então, assim, ele consegue fazer e em poucas horas ele pode ir para casa, seguir a rotina normal e fazer tudo como tem que fazer, ou precisar uma blefaro. Então, por que não faz uma toxina antes, né? A gente pode fazer um estímulo de colágeno na têmpora. Então, tudo isso é importante, a gente ter o cuidado que o paciente, ele não precisa se expor a uma cirurgia, uma anestesia, só uma anestesia local, e a gente consegue devolver isso todo para o paciente de uma forma mais segura, né? Então, isso é muito importante. E trabalhar a prevenção também, claro. Eu gosto muito de falar isso para os pacientes, assim como a gente faz a prevenção nos dentes do paciente, né, através da profilaxia, a gente faz no envelhecimento também uma prevenção. A gente trabalha com procedimentos que previnem e gerenciam o envelhecimento da face, assim como a gente faz nos dentes, a gente também faz na face. Então, ele é um paciente que tem que ter uma certa recorrência, uma frequência no consultório. Eu gosto de dizer assim, como tu quer estar daqui 10 anos? Então, começa a tratar hoje, para daqui 10 anos tu estar com aquele resultado que tu almeja. Os cuidados, eles têm que começar hoje, para a gente poder, 10 anos, colher os frutos de tudo aquilo que a gente faz. E com os dentes também. Eu não quero ter cárie, eu quero ficar com os dentes bonitos, saudáveis, eu não quero ter nenhuma perda dentária, então tem que cuidar, fazer profilaxia dos dentes, clareamento, tudo a gente faz hoje pensando como a gente quer envelhecer com os nossos dentes, não precisar nenhuma prótese, nada. O rosto também faz parte dessa prevenção e nós somos aptos para isso. Doutora, tem um limite, por exemplo, assim, com que a partir de que idade que a ROF pode atuar no paciente? Tem um limite de idade a partir dos 16, os 18 anos, até os 50, 60? Tem essa questão ou não? Idade máxima não existe, né? Eu sempre falo isso para o paciente. A idade é algo cronológico que a gente tem na nossa identidade. Mas o que vai interferir ou não poder fazer o procedimento é a biologia do paciente. Então, eu já atendi pacientes com 89, 90 anos saudáveis, podiam fazer o procedimento. E outras que têm 30 e que não são saudáveis e que precisavam fazer outras coisas antes de realizar o tratamento. Agora, a idade mínima, a gente pode atender um paciente menor de idade, desde que os pais autorizem, né? Isso é super importante. Se os pais são separados, pai e mãe têm que autorizar. É importante os dois autorizarem, a gente não pode atender um paciente só com a autorização da mãe ou só com a do pai, né? Quando é casados, pode um só autorizar, quando os pais são separados, não, né? Mas vou dar um exemplo, assim, crianças a gente não faz procedimentos, já me perguntaram isso, né? Eu tenho um filho que tem bruxismo, é criança, poderia fazer toxina? Não, né? O músculo ainda está em desenvolvimento, a gente não tem na literatura relatos de que isso vá intervir no crescimento da mandíbula do paciente, mas pacientes especiais, por exemplo, a gente tem casos já na literatura até bebês, né, que tu pode fazer aplicação de toxina, então cabe a pessoa estudar, se aprofundar, por isso é importante a especialização para poder ter esse contato, esse manejo e entender quando eu vou trabalhar num paciente menor de idade, quando eu vou esperar, né, enfim, crescer, né, ficar na idade adulta, ter o crescimento da face completo, para poder determinar se vai fazer o tratamento ou não.
É a importância sempre também do profissional, alertar esses pais, né. De repente, às vezes, é um desejo da menina ou do menino querer melhorar, fazer alguma proporção, devolver, e às vezes não precisa naquele momento, porque ainda está em desenvolvimento dentário ainda, né. Tem dentes ainda em erupção ou até às vezes não o desejo é que nem a tatuagem. Antigamente a tatuagem todo mundo queria fazer, hoje talvez nem tanto. Então são modismos, né, a gente tem que também estar muito atento e alerta para orientar esses pais, quando é possível, quando não é, e explicar a movimentação dentária, a erupção desses dentes, qual é a cronologia que esse adolescente está passando. Perfeito. E, doutoras, vamos falar agora sobre o futuro, né, dessa relação da ROF e da ortodontia. O que que vocês esperam para o futuro da ROF com a ortodontia? O futuro é promissor, né, porque cada vez mais existem os scanners, então hoje em dia a gente já não mais radiografa, né, a gente faz escaneamento digital, isso também acontece com a face, a gente consegue diagnosticar um paciente, ver a evolução desse paciente através dos scanners. Existem outras tecnologias chegando no mercado aí, cada vez mais a odontologia tá abrindo um leque gigante, a odontologia era muito fechadinha, só que isso mexia em dente, né, hoje a gente mexe na face, então mexe com a autoestima das pessoas, então melhora isso. Então a odontologia só tem um crescimento contínuo e crescente, um foguete, tá indo para frente, aí não tem como voltar atrás, né, não dá ré. Não, não tem como. E eu vejo assim que a gente tem tanto scanners de dente, mas a gente também tem aplicativos e aparelhos para visualizar o tecido mole. Então, claro, isso não é algo tão preciso que nem quando a gente trabalha com tecido duro, com o osso, mas a gente consegue dar uma ideia para o paciente de como ele vai ficar. Olha, se tu fizer esse tratamento, pode ser que tu chegue neste resultado aqui, ou o mais próximo possível, né? Porque a gente tem que lembrar que os aparelhos, né, esses que veem o tecido mole, eles não são inteligências artificiais, eles não são fidedignos como a gente trabalhar com o paciente em si, porque não mede flacidez, essas coisas. Mas a gente consegue dar para o paciente uma expectativa de como ele pode ficar, e isso é sensacional, né? Não, a projeção, né. É a projeção, e eu acredito, assim, que as universidades elas vão colocar a harmonização como uma disciplina dentro da graduação. Essa é uma coisa que o CRO tem até batalhado por isso, porque assim como a gente tem uma noção básica de todas as áreas de atuação do cirurgião dentista, a ROF também, o cirurgião dentista precisa saber, mesmo que ele opte por não trabalhar nessa área, mas saber indicar um bom profissional ou saber indicar o que o paciente pode melhorar, né? Então é importante ter, a gente tem algumas universidades aqui no Rio Grande do Sul que já tem essa disciplina como eletiva, e eu acho isso sensacional. Acho que até é importante a gente falar sobre isso, assim, das universidades que estão com essa visão e entendendo que é importante o aluno ter contato com todas as áreas de atuação para depois escolher a que ele quer e se formar, né, realmente um bom cirurgião dentista, que sabe identificar as diferentes coisas. E assim como acredito que os cursos de ortodontia, eles vão ter uma aula de harmonização orofacial, assim como nos cursos de harmonização orofacial a gente fala, né, sobre as medidas, sobre o traçado cefalométrico, não que os harmonizadores vão fazer os traçados cefalométricos, né, mas eles entenderem essas medidas, entenderem as proporções. Eu acho que o inverso também é importante, os ortodontistas terem a noção do que eles podem oferecer para o paciente ou indicarem, né, através da harmonização. Perfeito. E só pra gente retomar, que eu lembrei de uma questãozinha aqui, né? O cirurgião dentista, né, por enquanto ainda não tem, então não é obrigatório, né, nas universidades a ROF como uma disciplina, né? Mas para o cirurgião dentista atuar como um especialista em ROF, tem que fazer a especialidade, tem que estar registrado no CFO, no CRO, né, doutora? Assim, é uma briga que nós temos em relação a isso, uma briga entre aspas, né, modo de dizer, porque existem os cursos de final de semana, e eu entendo que as pessoas façam vários cursos e tenham uma carga horária, mas eu digo por mim, né, que trabalho na área docente, que é importante sim a pessoa ter especialização, porque tu vai acompanhar aquele paciente e vai atender ele como um todo e não segmentado. Então, assim, vou fazer um curso de toxina e preenchimento, aí tu só faz toxina e preenchimento. E tu não olha o paciente como um todo, não faz o preparo daquela pele, não trata a flacidez, não vê todos os tratamentos combinados, o resultado final, né? Então, eu entendo que é importante, sim, o profissional ser especialista e ter um acompanhamento crescente desse paciente, além do que sempre está surgindo novidades.
né? Então, assim, nós não somos injetores. Somos profissionais que fazem várias coisas, dentre elas os injetáveis. Então, é importante sim ter uma abrangência do paciente como um todo, e eu acredito que o profissional que quer trabalhar com isso precisa ser especialista. Até porque se der alguma intercorrência, tu tem esse respaldo legal do teu título de especialista para, né, manejo desse paciente. Porque se a gente for pensar em termos jurídicos, né, o paciente processou o dentista que fez um procedimento e ele não ficou satisfeito, porque a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer área da odontologia, né? Quando o profissional ele é especialista, o respaldo jurídico que ele tem perante a isso é totalmente diferente do que alguém que fez um curso de final de semana. E tem que estar também registrado no CRO para E tem que ser poder registrado, né? Para atuar poder na área de... até colocar como especialista, precisa estar registrado no conselho, né? Não adianta só fazer o curso se não veio aqui no conselho. E não registrou a Não especialidade. registrou. E outra, muito importante, né, é falar isso. Tem muitas escolas hoje em dia, né, que virou um boom, né, de harmonização, que os profissionais não são mestres, não, a escola nem é registrada no CFO, o profissional nem consegue ter aquele título de especialista validado. Então é bem importante até consultar a instituição que você vai estudar, se ela é uma instituição regulamentada pelo Conselho de Odontologia. Isso é muito importante, né, doutora? Justamente o que a senhora falou, né? Até para se vier algum problema ou o paciente não ficou satisfeito, tá ali bonitinho, tudo resguardado pela lei, pelo CFO, pelo CRO. Exatamente. E o profissional fica também tranquilo, né, com a sua área de atuação no seu trabalho, né? Exatamente, né? Também a gente vê muitos cursos que a pessoa não é especialista em ROF e tá dando aula, né? Ou não tem nem o título de mestre e tá dando aula. Então, é algo que a gente precisa, o profissional, quando quer trabalhar com essa área, se questionar. Procurar profissionais capacitados, né? E até consultar o conselho, né? A gente tem o nosso site ali, que tem tudo para pesquisar. Então, é muito importante. E também o pessoal também pode entrar em contato com a comissão, né? Vocês Sim. que têm mais conhecimento, que sabem exatamente qual é o melhor curso ou, né, aonde procurar. Então, o pessoal que gostaria, que quer, né, ser especialista em ROP, pode também entrar em contato com a comissão aqui do CRORS para tirar algumas dúvidas com vocês, né? Claro, só para deixar uma observação que os nossos cirurgiões dentistas não precisamos de especialização para atuar na área, tá? Da ROF. A gente pode atuar em qualquer área. Que a gente nem Se for não muito existe cirurgião dentista, pode fazer implante, prótese, desde que tu se sinta apto a fazer. a fazer aquilo. Porque geralmente, assim, esses cursos finais de semana que a doutora fala, acontece cursos muitos, assim, sucintos, rasos, mas também tem cursos bons. A gente tem que salientar esses cursos bons também que acontecem. E tem que valorizar esses profissionais, que são profissionais altamente capacitados, que estão em universidades fazendo pós-graduação e dando essa aula. Isso acontece, tá? Mas eu gostaria de deixar bem claro que todo cirurgião dentista pode atuar na área. Ortodontista, ou endo, seja qual for. E simplesmente o cirurgião dentista formado é recém-formado, desde que ele esteja apto, tá? Que ele saiba o que está fazendo. Sinta seguro nisso. E assim, eu gosto até de falar para os alunos, eu não sei se eu quero fazer especialização, investir esse valor, vale a pena fazer um curso de final de semana para tu teres uma ideia abrangente. Isso. Mas quem quer trabalhar com excelência ou entender um paciente como um todo, é importante fazer especialização. Quando a gente se forma na faculdade, tu se forma Generalista. isso, clínico geral. Tu pode fazer tudo. Tu pode fazer uma prótese, tu pode fazer um implante, tu pode fazer até um aparelho removível, o que tu quiseres no paciente, desde que tu seja apto, né? Eu lembro lá na minha formatura, há quase 20 anos atrás, né, o meu professor dizer isso, olha, vocês podem fazer tudo que vocês aprenderam na faculdade, desde que se sintam aptos a isso, né? E os cursos de especialização, eles estão aí para isso, para você, né, estudar mais, se aprofundar mais num assunto, né? Cursos de final de semana tem de todas as áreas, né? Eu sou endodontista também, então tem cursos de rotatório de final de semana. A pessoa pode fazer um curso e ir fazendo a endomecanizada. Não tem problema nenhum, né? Vou dizer até por endodontia, pode fazer a endo mesmo sem ser especialista. Mas é diferente quando a gente estuda e se aprofunda um pouco mais. Perfeito. Doutoras, para a gente encerrar, gostaria que vocês, se vocês quiserem deixar algum recado para quem está nos assistindo, para os colegas de vocês, a palavra é de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, com vocês e
podendo produzir um conteúdo de qualidade para os nossos colegas e que venham mais cursos e que aprendam mais sobre harmonização, sobre ortodontia, que tem muitos profissionais ainda que têm um pouquinho de receio e não querem que a harmonização acha que é de outra área, de outros profissionais. Eu gostaria de dizer que sim, é a área do cirurgião dentista, a gente cada vez mais está mais atuante, sabendo mais e lidando, estudando, novos artigos saindo aí toda hora, e a gente está muito feliz em estar aqui, né, Catherine? Ai, nós estamos muito felizes, né? Eu fiquei muito honrada de fazer parte da Comissão de Harmonização do CRO. Acho que é muito bom quando o nosso conselho apoia a especialidade e entende que é a área de atuação do cirurgião dentista, né? Que é. E espero que os colegas que tenham dúvidas podem nos chamar, contatar tanto o CRO como a comissão, né? Nós estamos aí para isso. Agora a gente quer promover, neste ano de 2025, um evento no CRO gratuito para todos os cirurgiões dentistas virem entender mais sobre a ROF e até a inter-relação com outras especialidades. Então, nós da comissão, a gente está preparando um evento muito especial que em breve vai ser colocado na página do CRO para que os colegas venham e entendam e desmistifiquem até algumas coisas. E vejam que não é só estética, a gente também trabalha outras coisas. Perfeito, doutoras. Muito obrigada, doutora Catherine, doutora Jamile. A casa é de vocês, sejam muito bem-vindas, voltem sempre. Esse foi mais um episódio do Papo de Dentista, o podcast aqui do CRORS. E você pode nos acompanhar lá no Instagram, no @CRORS Conselho, e fique por dentro de todas as novidades aqui da Autarquia Gaúcha. No site do CRO, você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Acesse www.crors.org.br. E aqui no canal do YouTube você encontra todos os episódios do Papo de Dentista e também outros vídeos e informações da Autarquia Gaúcha. Então te inscreve no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todos os episódios do Papo de Dentista. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.